Galerinha bonita, professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo, esse lindo conhecimento que é a geografia. E hoje, galera, nós vamos ter uma aula muito importante. Eu sempre gosto de dizer que ela é uma aula fundamental para poder, de fato, significar o conhecimento da geografia. Marcos, o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar, galera, sobre o espaço geográfico e os elementos que o compõem. Tá certo? Nós vamos explicar qual é, de fato, o campo de estudo da geografia, qual é o objetivo dessa ciência, e vamos explicar alguns elementos que compõem esse espaço que vão facilitar o teu entendimento da geografia enquanto ciência, e principalmente enquanto construção do teu cotidiano. Tá? Então é uma aula show de bola, muito importante, então fica com a gente. Sempre lembrando que essa aula está disponível para ti, onde, Marcos? Na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, e tem também os nossos podcasts pela Rádio Timbira. Então estamos em todas as mídias para te ajudar, beleza? O nosso sucesso, a nossa missão é o teu sucesso, beleza? Então, plataforma Gonçalves Dias neles. Gente, primeira coisa, então, sem mais delongas, vamos dar aquela respirada boa, né? Primeira coisa importante, sempre gosto de começar com essa aula porque é uma situação que eu acho que todos nós, em algum momento, já passamos por nessa vida, né? Com certeza, e eu me vejo isso enquanto aluno, em alguns momentos eu estava em sala de aula, estudando, na escola mesmo, na universidade, estudando determinados conteúdos e tal, vai em cima, vai embaixo e tal, principalmente para mim, parte de cálculo, né? E aí eu terminava por conseguir. E aí eu respirava fundo, eu olhava para o céu e me fazia aquela pergunta: meu Deus, para que realmente isso serve na minha vida? Onde é que eu vou fazer essa aplicação? Parece uma coisa boa, mas isso faz muito significado, galera. Porque a partir do momento que tu não consegue perceber a real influência daquilo que tu está estudando no teu cotidiano, aquilo começa a se tornar, né, de fato desinteressante. Então acaba gerando o problema de você estudar apenas para passar de ano, né? O famoso só quero saber de passar, depois não quero mais saber. Mas na realidade não é bem assim, né? Então essa aula é muito importante porque a gente precisa entender justamente o que é a geografia enquanto ciência. Primeira coisa que eu te digo, galera, tá? A geografia ela é uma ciência de transformação, não apenas de observação. Como assim, Marcos? Você observa o ambiente, os seus elementos, mas para quê? Para entender as suas características e peculiaridades, né? Entender ali os elementos que o compõem, para a partir dali tu poder intervir de fato, né, nesse elemento. Então vou te dar um exemplo fácil, tá? Imagina, por exemplo, tu vai estudar o solo de uma região. Ah, descobri que ali tem ouro. Só para saber? Não. A partir daquele momento eu sei o potencial econômico que aquela região tem. Então eu posso tirar, por exemplo, aqui o ouro. Na mesma questão do solo, eu vou dar uma estudada aqui na região do solo e eu percebo aqui que aqui eu tenho, por exemplo, uma área de um solo mais rígido, né? Por exemplo, em áreas ali de escudo cristalino. Só para saber? Não, ó. A área de escudo cristalino, eu tenho potencial metálico. Se são regiões mais sólidas, é ótimo, por exemplo, para a construção civil. E assim vai. Então, é um conhecimento que eu pego da parte teórica e levo para a aplicação prática. E dentro desse campo de estudo surge o espaço geográfico, galera, tá? O espaço geográfico, ele é aí o principal elemento de estudo da geografia enquanto ciência, tá certo? Muita atenção. Esse conceito de espaço geográfico, ele está em constante aí modificação e construção, então não existe um elemento fechado. Por quê? Porque o espaço geográfico, ele é fruto direto da interação entre o ser humano e o meio ambiente, ambos interferindo em um no outro, ou seja, o meio ambiente interferindo nas relações humanas e as relações humanas interferindo no meio ambiente, tá? Então, esse elemento ele está em constante transformação, tá certo? Então, o espaço geográfico é o meio onde ocorrem as relações entre a sociedade e a natureza. Não esqueça disso, tá? É um erro comum muitas vezes e a geografia já pagou muito em relação a esse erro de achar que a parte humana ela se separa da parte física. Não separa. Ah, geografia física, eu gosto da geografia física. Não, eu prefiro a geografia humana. Tudo é geografia, tudo se interlaça, tudo relaciona e influencia em um e outro. Beleza? E, como eu te disse, qual é o objetivo central de estudar a geografia e o espaço geográfico? Analisar causas, consequências dessa relação para que eu possa interferir neste elemento. Belezinha? Tu tá vendo como é importante estudar a geografia?
E aí, galera, aqui um mapazinho só para dizer algumas questões importantes, tá? Então, o que é o espaço geográfico? Tá? É o espaço habitado e transformado pelas atividades humanas e está em constante transformação. Não há um consenso em relação à sua definição, à sua resposta, como eu te disse. Ele está em constante transformação, tá certo? O espaço geográfico é o objeto principal de estudo da geografia, não esqueça isso, que nós compomos esse espaço geográfico, tá certo? E ele é um produto direto das relações humanas, tá? E o que é que compõe esse espaço geográfico, Marcos? Ele é composto pelo meio natural, como as paisagens modificadas e as ações humanas, ou seja, tudo se relacionando neste elemento. Fácil, né? Bacana. Gente, a partir do que eu entendo que é o espaço geográfico, eu posso partir agora para alguns conceitos mais específicos que vão me ajudar a entender as particularidades desse espaço. E destes conceitos vai surgir o elemento chamado paisagem, tá certo? O conceito de território, o famoso conceito de região, tá? E o conceito de lugar. São todos conceitos extremamente presentes na nossa vida e na nossa realidade. E tu vai perceber isso claramente, tá bom? É muito fácil de entender. O primeiro deles é a paisagem. Gente, o conceito de paisagem, ele vai se referir às configurações externas do espaço, ou seja, aquilo que eu percebo. Muita atenção. Muitos autores alertam, né, que dizem que a paisagem é um elemento sentido principalmente pela visão. Pode ser principalmente, mas a paisagem ela pode ser entendida através dos nossos sentidos. Vou te dar um exemplo fácil, né? Muitas pessoas que, principalmente que vieram, por exemplo, do interior para cá para a cidade, às vezes chegam em determinado ambiente, quando sente aquele cheiro de grama molhada, já tem aquela lembrança que vem, isso aqui lembra muito a minha infância, lembra muito a minha casa. É uma concepção de paisagem. Veja como o cheiro, ele trouxe uma lembrança, ele trouxe aí um conceito, uma visão sobre a externa. Lembra da casa, lembra como era, né? Como foi a sua infância. Além depois a gente vai falar também do conceito de lugar. Mas veja que é o sentido te dando uma característica do espaço pelo cheiro. A visão ela é de certa forma mais clara, porque é aquilo que nós enxergamos, então a gente vai ter essas configurações externas do que é paisagem, tá? Um elemento importante, a paisagem, tá? Ela vai ser classificada em dois tipos, paisagem natural ou paisagem cultural ou humanizada. E é bem simples de entender, tá? A paisagem natural, galera, tá isso aqui. É aquela paisagem que não houve interferência das ações humanas sobre a sua característica. É uma floresta, digamos assim, como você pode ver na imagem, não tem ali interferência humana, ou seja, o ser humano não está, não vou dizer apenas destruindo, mas construindo algo ali em cima dessa característica. Do outro lado, nós temos a paisagem cultural ou humanizada. O próprio nome já diz. São ambientes onde o ser humano já interferiu na sua característica, ou seja, ele construiu. O termo cultural vem justamente porque, a partir dessas intervenções no meio, se desenvolve a cultura do ser humano, tá certo? O humanizado é porque é o ser humano, o homem, né, o indivíduo, transformando este espaço. Como a gente pode ver aqui nessa bela imagem, né, é um dos nossos cartões postais, aqui a visão aqui, né, do Palácio dos Leões, ali no centro histórico. Isso aqui é uma paisagem, né? Quando a gente olha, a gente já tem essa característica, né? A gente pode perceber, por exemplo, elementos históricos, né? Quando a gente vai dar uma olhada, a gente percebe aí traços coloniais de outros períodos, beleza? Então, conceito de paisagem, bacana, né? Próximo conceito, galera, conceito de território. Esse conceito ele é muito presente no nosso cotidiano. Eu vou te dar a teoria, mas depois eu vou te dar um exemplo muito prático e muito fácil de tu entender, tá? O que é território? Ele é definido como um espaço delimitado. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, território brasileiro. Veja que existe um limite do território brasileiro. O que é que vai definir esse limite? São fronteiras. Essas fronteiras podem ser artificiais ou naturais, ou seja, uma floresta, ou, por exemplo, no caso do Brasil, pode ser aí, né, as suas fronteiras delimitadas por questões políticas, históricas, tá certo? Mas uma questão muito importante do território é que dentro deste espaço delimitado existe uma relação de ordem entre os seus integrantes. Ou seja, aqui dentro do território brasileiro existem leis que a população precisa seguir. As leis que vigoram aqui, por exemplo, dentro do território brasileiro, não são obrigatoriamente, por exemplo, as mesmas leis que vão vigorar, por exemplo, dentro do território do Uruguai, dentro do território do Paraguai. Então percebe que cada território ele tem sua característica, sua relação de poder, sua hierarquia, beleza? Um exemplo muito fácil de tu perceber o território é a escola, é a sala de aula. Eu sempre gosto de falar, gente, trabalhar conceito geográfico é mostrar o exemplo da sala de aula. Por exemplo,
Uma turma de segundo ano. Normalmente, né, nós temos o segundo ano A, segundo ano B, segundo ano C, né, 200, 200, 201, 202. E cada turma ela vai ter sua sala específica. Tu percebe uma coisa, a partir do momento que tu determina quem são os estudantes da 200, e aquela sala, a partir dali se forma um território. Aquele é o espaço dos alunos da 200. Quem vai organizar ali as relações de poder? São os alunos da 200, né? Então, líder de sala, regras de convivência. Então, a partir dali, tu tem uma questão de hierarquia, uma questão de ordem. E o mais interessante de tudo, quando alguém, por exemplo, da 202 entra dentro da sala da 200, quem está lá dentro da 200 já pensa, o que é que esse cara quer fazer aqui? Não é, ele não é daqui. Ele não faz parte dessa relação de ordem. Ali dentro é o pessoal da 200. Então, a gente percebe claramente, né, uma área delimitada, a sala, e lá dentro existe uma relação de poder entre os seus integrantes. Um caso mais fácil também de perceber, agora trazendo para a sociedade, galera, vou te dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe que a violência no Brasil é um problema, e no Rio de Janeiro, em caso assim de maneira mais macro, a gente tem ali grupos, né, paralelos ao poder do Estado. E a gente vai perceber ali a ação de alguns grupos em determinadas regiões. E fica muito claro que cada grupo ele tem um território específico. Como vocês podem ver aqui, ó, onde tem de vermelho é de um grupo A. E ali é o território deles, ali eles estabelecem as suas regras. E o mais importante de tudo, quem é, por exemplo, do grupo azul, não pode entrar dentro da área do grupo vermelho, porque é um outro território. Normalmente, as brigas ali que vão ocorrer no Rio de Janeiro, né? A gente percebe isso, aparece muito no jornal. Grupo A tenta invadir a favela do grupo B. O que, que eles estão fazendo? Tentando tomar o território do outro. Para quê? Para expandir aí suas relações, né, comerciais. Tá certo? Então fica muito claro esta relação de poder dentro do território, beleza? E aí tá interessante, né? São territórios dentro de território. Por quê? Existe o território do Rio de Janeiro, onde deveria ter só um poder, que seria o Estado, mas aí, por questões históricas de desigualdade econômico-social, surgem subterritórios dentro de um território maior, que é o Estado do Rio de Janeiro. Beleza? Cara, Marcos, que fácil. É massa. É massa. Esse próximo conceito também é bem fácil de entender. E ele é muito utilizado na geografia. Inclusive, nós temos aí assuntos específicos, regionalização do Brasil, regionalização do mundo. Eu, cara, meu Deus, o que é isso? Gente, é simples, tá? O conceito de região, ele tem a ver com critério. Ou seja, a partir que tu estabelece um critério, tu pode classificar um espaço de acordo com uma característica específica. Por exemplo, a própria sala de aula que eu te dei o exemplo de território. Imagina eu chego na sala de aula e falo, olha, nós temos aqui 30 alunos, eu quero que fique para cá, desse lado aqui, só a torcida do Flamengo. Aí, vai pra cá. Eu quero para cá, do lado esquerdo, só a torcida do Vasco. E eu quero que fique aqui no meio aqui só a torcida do Botafogo e Fluminense, para juntar as duas, né? Pronto, ficou ali dois peladinhos ali, dois, três peladinhos, né? Brincadeira, torcida do Botafogo e do Fluminense. Mas o que, que a gente vai perceber? Que eu utilizei um critério e eu dividi a sala. Ou seja, a partir daquele momento eu consigo saber, tem quantos flamenguistas? Ah, dos 30 tem 10. Tem quantos vascaínos? Olha, dos 30 tem 10. Do flamenguista e botafoguense, dos 30, ó, tem 5, 5. Então eu consigo saber, por exemplo, eu tenho mais flamenguistas, eu tenho mais vascaínos e menor quantidade de botafoguenses e fluminenses, tá certo? Então veja que eu utilizei um critério e eu dividi a sala. E esse critério ele pode mudar. Eu digo, olha, a partir desse momento eu vou estabelecer um outro critério. Eu quero saber, por exemplo, quem gosta mais de futebol e de vôlei. Tem torcedor do Flamengo que diz, mas eu gosto mais de vôlei. Eu mudo, por exemplo, a configuração da sala. Então, a partir desse momento, 15 pessoas ali, 16 pessoas vão gostar de vôlei, 14 só de futebol. Pessoas que estavam, por exemplo, um era da torcida do Flamengo, outro da torcida do Vasco, mas quando eu utilizei o critério de time, eles estavam separados. Quando eu utilizei o critério de esporte preferido, agora eles estão juntos. Então, veja que o critério ele vai mudar a característica, né, que eu vou entender este espaço. Traz para o Brasil, Marcos. Muito simples. Olha aqui, ó. Essa classificação é a famosa classificação do IBGE, né, que nós conhecemos. O nosso país que divide aí em 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Eu uso um critério específico. Qual é o critério, Marcos? É o critério político,
administrativo, tá certo? Também histórico, ou seja, essas regiões aqui, elas têm características semelhantes ao seu processo histórico, como, por exemplo, os estados da região sudeste também se parecem. Se a gente for olhar, por exemplo, o processo histórico de formação da região sudeste do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, você vai perceber que eles têm semelhanças, tá certo? Da mesma forma que o Nordeste, Maranhão, por exemplo, com o Piauí. Então eu tenho um critério. Mas veja que o próprio Brasil, ele pode ser classificado de forma diferente, mudando o quê? Mudando o critério. Por exemplo, essa classificação foi proposta em meados da década de 60 para a década de 70, a chamada classificação geoeconômica, tá, gente? Ela foi proposta por um geógrafo chamado Pedro Geiger, tá certo? Pinchas Geiger, desculpa, tá? Em vez de ele utilizar o critério aí político-administrativo, histórico, ele leva em conta dois aspectos básicos: ambientais, tá certo? E principalmente econômicos, ou seja, analisando a economia, eu posso classificar essas regiões de uma diferente forma. E eu chamo a atenção agora para o nosso estado, Maranhão. Veja que na classificação do IBGE, o Maranhão ele é um estado integrante do Nordeste, por critérios políticos, administrativos. Mas quando eu analiso as questões ambientais e econômicas, o Maranhão ele vai estar dividido em duas partes. O Maranhão tem parte que ele vai estar no eixo da Amazônia, que ele tem características ambientais, por exemplo, ali quem vai para essa região aqui, por exemplo, de Governador Nunes Freire, Maracaçumé, vai perceber ali que a vegetação já é uma vegetação mais próxima do que a floresta amazônica, tá certo? A economia dessa região já se assemelha mais ao extrativismo, por exemplo, como da região amazônica. Se eu venho, por exemplo, para o outro lado, por exemplo, o lado aqui de Caxias, eu já percebo que a vegetação já muda, já fica uma vegetação mais seca, por exemplo, típica de Cerrado, e se eu descer ainda mais, típica ali de Caatinga, né? Eu já tenho questões, por exemplo, econômicas mais próximas dessa região, históricas também. Então percebe que é o mesmo país, é o mesmo território, mas eu mudei o critério, eu consigo identificar regiões de formas diferentes, beleza? Então isso que serve região. Eu estabeleço um critério e a partir daí eu consigo classificá-lo. Beleza, né? Muito fácil. Respira. Ó. E o último conceito geográfico, esse aqui é muito fácil de entender, tá? É o famoso lugar. Para entender lugar, é só lembrar o meu lugar. Gente, o conceito de lugar, ele está atrelado ao que os indivíduos percebem, a sua identidade. Um sinônimo, quando tu pegar em prova, que é o conceito de lugar, tu bota do lado, sentimento de pertencimento. Tá? Lembra que eu falei do conceito de paisagem, que tem pessoas quando sentem às vezes aquele cheiro de grama molhada, né? Já vem aquela ideia, já consegue configurar externamente como era a sua infância, lembra da casa, lembra de como era o seu bairro, mas junto com isso vem um sentimento de pertencimento. Cara, aquilo ali é o meu espaço, ali que eu me construí, ali está a minha identidade, ali estão os meus valores. Isso, galera, é lugar. Vou te dar um exemplo fácil. Teu quarto, já um exemplo, né? Às vezes o pessoal brinca assim: ah, cara, mamãe, eu saí de casa, mamãe chegou, meu quarto estava todo bagunçado. E que bagunçado, menino? Eu arrumei esse quarto. Mãe, mas ele estava arrumado da minha forma. Por exemplo, a minha camisa que estava ali jogada ali em cima da cama, mas ela estava arrumada para mim. Ali é o meu espaço. Eu lembrava muito disso da minha mãe. Né? Minha mãe chegava, arrumava as coisas e eu não conseguia achar mais nada. Né? Meu Deus, mãe, onde foi que essa. Meu filho, eu botei bem ali na gaveta, atrás da segunda cômoda. Mãe, como é que eu vou achar? Aqui, por exemplo, essa caneta, essa camisa já tinha um lugar certo para ela. Aquilo ali é meu, é o meu espaço. Né? Eu me identifico ali. A mesma coisa com o bairro, né? A pessoa cresce num bairro, nas ruas. É interessante perceber isso aqui em São Luís, que é uma cidade que vai crescendo, se desenvolvendo, né? E às vezes você passa por determinado bairro e ele já mudou bastante. Às vezes as pessoas param, cara, eu lembro disso aqui, olha, essa rua não era assim, não tinha essa avenida toda. Aqui, por exemplo, tinha aqui um brinquedo, tinha terra, a gente jogava bola, por exemplo, aqui, várias vezes, inclusive, chutei, tirei o pedaço do dedo, né? Isso acontece. Veja que existe um sentimento ali de pertencimento, de lembrança. Isso é lugar, é o chamado meu lugar, tá certo? E uma questão muito interessante que vai contrapor o lugar é o não lugar. E o não lugar também é muito fácil de entender. Se o lugar para ti é aquilo que tu te identifica, aquilo que tu lembra das tuas essências, o teu sentimento de pertencimento, o não lugar é aquele espaço geral, onde tu parece que tu tá sempre no mesmo lugar. O maior exemplo disso são os shopping centers.
Se tu entrar, por exemplo, numa praça de alimentação, num shopping center aqui de São Luís, ela tem uma configuração. Se tu entrar numa praça de alimentação em um shopping center em Fortaleza, em Teresina, em Natal, elas têm basicamente a mesma configuração. É aquela ideia generalista, onde tu não tem ali aquele sentimento de identificar, não, olha, aquele shopping ali, ele tem aquela característica peculiar. Não, parece que é tudo igual. É tudo generalista. Os aeroportos, por exemplo, também têm essa configuração. Parece que é tudo igual, né? Inclusive no preço das coisas, né? Então a gente percebe essa ideia de não lugar. Tanto é, para a gente finalizar, que shopping centers perceberam isso. E o que, que eles estão tentando trazer? Essa ideia de pertencimento ao espaço do shopping center, para que as pessoas se sintam identificadas e comecem a frequentar mais. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias.